Olá, meninos! A gente vai fazer a correção dessa atividade que foi passada no dia 12/11, tá? Essa atividade fala, discute bastante sobre o que é racismo, etnocentrismo, darwinismo social. A gente também fala muito sobre nacionalismo, Observa quando surgiu, como foi se desenvolvendo. A gente também conseguiu ver dentro dos textos, falando-se um pouco sobre o imperialismo e as justificativas para o imperialismo. Então, tem muita informação esses dois textos para a gente. Vamos agora observar essa primeira questão para começar a corrigir. O nacionalismo desenvolvido no século XIX refere-se a uma ideologia política que moldou os Estados-nações após a Revolução Francesa. Foi um conceito desenvolvido para a compreensão de um fenômeno típico do referido século. Identifique no texto a definição de nacionalismo e, com suas palavras, elabore um parágrafo dissertando sobre o nacionalismo do século XIX e contextualize com a ideia de nacionalismo na atualidade. Bom, a gente percebe que o nacionalismo é um conceito que foi desenvolvido ali dentro do século XIX. A gente tem a ascensão de um certo sentimento de pertencer mesmo, tanto a uma cultura, quanto a uma região, a língua, um povo, enfim. E aí a gente tem o nacionalismo surgindo a primeira vez dentro da França, onde vai ser comandado principalmente por Napoleão Bonaparte, tá? Além disso, a gente vai ter esse sentimento surgindo também dentro dos Estados Unidos. E aí a gente vai perceber que esse fenômeno vai começar a ser assimilado pelas forças políticas, ok? Observem que os ideais iluministas, eles pregavam aquela rejeição ao antigo regime absolutista. E eles queriam a construção de um Estado nacional. Só que esse Estado nacional seria democrático e seria regido por uma Constituição, entendeu? E todas as pessoas que ali faziam parte seriam vistos como cidadãos e não mais súditos do rei, ok? Agora a gente vai partir para a segunda questão. E aí a segunda questão diz o seguinte: o conceito de nação, por levar em conta aspectos considerados subjetivos, como identidade e sensação de pertencimento, possui uma variedade de análises, com enfoques e características distintas. A respeito da concepção de nação, assinale V se a alternativa for verdadeira e F se for falsa. Vamos lá, então. A. Nem sempre uma nação equivale a um estado ou a um país, até mesmo a um território, podendo haver, então, muitas nações sem território e sem uma soberania territorial constituída. Verdadeira, exatamente isso que o texto diz. A gente não pode levar esse conceito de nação somente para algo territorial, geográfico, ok? É muito mais do que isso. B. Dentro do território espanhol, existem várias nações, como a nação basca, catalã, navarra, andaluz e galega. Verdadeiro, o texto nos dá exatamente essa informação. C. Um exemplo conhecido de nação sem território definido são os curdos, que habitam vários países ao longo do Oriente Médio. Isso mesmo. Exatamente essa informação que o texto passa para a gente. Agora vamos observar a letra D. As nações que não possuem território soberano delimitado, como os curdos e os bascos, não almejam o reconhecimento de territórios. Historicamente, foram construindo uma trajetória de identificação e pertencimento ao Estado que os acolheu. Não, tá errado, né? É falso. Vamos lá, eles falam que os curdos, eles inclusive almejam o reconhecimento, que está dizendo que não almejam o reconhecimento de territórios, eles querem sim, tá? E eles não foram construindo uma trajetória de identificação e pertencimento ao Estado que os acolheu, ok? Então, essa questão está errada. Vamos para, então, a próxima questão.
Aqui a gente tem um texto, como eu disse, para vocês, discute um pouco sobre darwinismo social, explica mais ou menos o imperialismo durante o século XIX. E aí a gente pode ir para a terceira questão. A partilha da África e da Ásia se deu fundamentalmente no século XIX, pelos europeus, mas continuou durante o século XX. A corrida com fins de partilha da África e da Ásia, realizada pelas potências imperialistas, aconteceu por dois principais objetivos. Que objetivos eram esses? Bom, o texto fala muito sobre aquela busca de mercados consumidores. Então, dentro da África e dentro da Ásia, existiam pessoas que poderiam consumir aqueles produtos industrializados. Eles já estavam produzindo tanto que só a população da Europa não servia, precisava de mais gente para consumir. Depois a gente tem como justificativa, né, a exploração de matéria-prima. Na verdade, os principais objetivos, desculpa. Quando a gente fala do principal outro objetivo, seria a exploração de matéria-prima. Esses países que estão nesses continentes são riquíssimos de matéria-prima e de mão de obra também, ok? Então, isso vai ajudar, esses vão ser os grandes principais objetivos dessa partilha, né? 4. O domínio da África e da Ásia, exercidos pelos países industrializados, teve duas principais formas. Marque a alternativa correta. A dominação política e econômica direta, os próprios europeus governaram, e a dominação política e econômica indireta, as elites nativas governavam. É exatamente essa questão, gente. A gente vai ter uma dominação acontecendo política e econômica direta em alguns lugares, onde vamos ter governantes que são dos países que fazem essa dominação, mas a gente também vai ter indiretamente acontecendo essa dominação política e econômica, que vai ser regida pelas elites daquele local. Então, eles vão com certeza governar para o lado daquelas pessoas que estão dominando, ok? Eles não vão pensar nos nativos daquele determinado local. Então, é a A. 5. Vamos aqui. Um dos discursos ideológicos que legitimaram o processo de domínio e exploração dos europeus sobre asiáticos e africanos seria o evolucionismo social. Tal teoria classificava as sociedades em 3 etapas evolutivas. A primeira seria a bárbara, segunda primitiva e terceira civilizada. Os europeus se consideravam integrantes da terceira etapa, civilizada, e classificavam os asiáticos como primitivos e os africanos como bárbaros. Essa forma de classificação está relacionada ao conceito de evolucionismo, né? É exatamente isso que o texto traz pra gente, ok? Que os europeus vão ajudar nessa evolução dessas pessoas, né? Desses bárbaros ou desses primitivos, para que eles sigam a cultura, a forma de viver, a religião de quem? Dos civilizados, ok? Então, é a evolucionismo. 6. O darwinismo social se caracterizou como outra teoria que legitimou o discurso ideológico europeu para dominar outros continentes. O darwinismo social pode ser definido como A. Estudo da vida biológica em sociedade, como a sociedade das abelhas, das formigas, etc. Não, né, gente? Nada a ver. B. Talvez tenha alguma coisa a ver, porque a gente está falando de darwinismo. Quando a gente olha isso para o lado da biologia, a gente percebe que se está falando de um evolucionismo, né? Ali das espécies e tal. Mas não está aplicado a isso quando a gente fala de darwinismo social, ok? B. A tentativa de igualar a nível de organização social os animais superiores, como os mamíferos, e a sociedade dos homens. C.
O período da atividade intelectual de Charles Darwin, em que o naturalista inglês dedicou-se à criação da sociologia, ao lado dos nomes como Auguste Comte. Não, Comte ou Comte, né, da forma que vocês quiserem falar, não tem nada a ver com Charles Darwin. Eles pegaram emprestado, tá? Só o nome de darwinismo. Ele não vai ir para o lado da sociologia, ok, meninos? E D. A transposição da teoria da evolução das espécies e da seleção natural do terreno da ciência natural para a realidade sociocultural. Isso, pronto, achamos. A gente tira da evolução das espécies e a gente coloca na realidade sociocultural. Foi isso que eles fizeram. Eles tiraram lá da biologia, tiraram lá falando sobre as espécies, né, animais, e trazem, com certeza, para a realidade sociocultural, ok? A gente tem aqui os conceitos de racismo, darwinismo social, etnocentrismo, missão civilizatória. E aí a gente tem a última questão, que vai precisar desses conceitos para que vocês elaborem, né? Então, deixa eu ler aqui. O imperialismo ou neocolonialismo do século XIX se constituiu como um movimento de domínio, conquista e exploração política e econômica das nações industrializadas europeias sobre os continentes africano e asiático. Com base nos textos, no glossário e mais alguma fonte que lhe for disponível, elabore um breve texto com suas palavras, discutindo as justificativas para o domínio neocolonial na África e Ásia, com base nas teorias como darwinismo social, etnocentrismo, racismo, missão civilizatória, relacionando esses conceitos com os casos de intolerância presentes automaticamente. Bom, a gente está, inclusive, na Semana da Consciência Negra, então acho que é muito pertinente tudo que a gente vai falar aqui. Vamos lá. A gente precisa observar que, atualmente, a gente tem uma grande intolerância acontecendo, né? Seja por religião, seja pela cor da pele, seja pela opção sexual que a pessoa segue, dentro da política, enfim. A gente precisa observar que hoje nós temos, por exemplo, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? E aí a gente precisa observar que qualquer tipo de intolerância, qualquer tipo de preconceito não pode ser tolerado de forma alguma, ok? Então, o preconceito deve ser combatido, visando a construção de uma sociedade que seja mais igualitária, né? E aí a gente observa que não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente tem muita intolerância acontecendo. Então, imagina dentro do Brasil, que é um país tão plural, a gente discutiu isso na aula pelo Meet, a gente tem tantas pessoas diferentes aqui dentro do Brasil, como é complicado ainda existir preconceito racial ou qualquer coisa assim, qualquer coisa que prejudique a nós. Então, a gente consegue observar essa intolerância acontecendo e que isso, com certeza, é um atraso para o desenvolvimento do nosso país, ok? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, que vocês consigam realizar um pequeno texto aí, né, sobre o que eles estão pedindo no número 7, depois do que eu falei. Mas essa atividade foi bem tranquila, eu acredito. Os textos são bem explicativos. E é isso, meninos. Até mais.